1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, de 23 a 28, diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com o ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós agradecemos pela tua palavra. Agradecemos porque ela fala ao nosso coração. Louvamos porque comemoramos hoje o dia da Bíblia, Pai. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos concedeu ela. Mas, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra, mas também que venhamos a colocá-la em prática em nossa vida. O Senhor não nos chamou para a teoria, o Senhor nos chamou para vivermos em conformidade com ela. Nos ajude em nossas fraquezas e debilidades. Fala conosco. É o que nós oramos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, tempos difíceis, eles sempre existiram. O meu professor, ele até falava que a grande tribulação, ela começa depois da queda. Justamente porque depois da queda nunca houve facilidade para o homem. Né? E nós vemos uma das dificuldades, até mesmo uma das coisas que tem acontecido muito em nosso tempo, está relacionada até mesmo a esta questão da fidelidade. Quando nós falamos sobre fidelidade, normalmente nós lembramos lá de questões conjugais, né? Temos visto tantos filmes, temos visto tantas novelas, apesar que eu não sou de assistir, mas interessante que até mesmo nas novelas mostram a questão de falta de fidelidade, até mesmo conjugal, e a questão que parece que o enredo tudo, até as pessoas começam a torcer, né, por um novo casal, ali por uma separação, para que as coisas elas acabem dando certo para este novo casal, apesar da infidelidade. Mas parece que vivemos num mundo em que as coisas estão meio de cabeça para baixo, de fato. Aquilo que é o correto parece que não é agradável, e aquilo que é incorreto, as pessoas elas têm feito de forma assim tranquila. Talvez na época que a tia Eunice ela começou ali o namoro dela e tudo, né, com o tio Nelson, né, saudoso tio Nelson. Infidelidade era um negócio extremamente feio. As pessoas tinham muita vergonha dessas coisas. Hoje em dia parece que não. Né? Hoje em dia parece que as coisas são comuns. Mas não só no sentido, irmãos, de infidelidade com relação conjugal, mas também em outros aspectos. E aqui então, diante desta realidade em que a nossa sociedade vive corrompida, e diante daquilo que a Escritura aqui ela nos fala, principalmente o versículo de número 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu gostaria de trazer então o tema da mensagem, a fidelidade daquele que vos chama. A fidelidade daquele que vos chama. O texto, irmãos, aqui, Paulo já está se despedindo da igreja. As últimas palavras, ele já deu últimas instruções, e aqui ele já pega como até mesmo vamos dizer aqui, tem aqui essa declaração como o voto do apóstolo, né? Aqui como subtítulo, não inspirado, mas e de fato é o desejo do apóstolo Paulo. Ele está expressando aqui o desejo dele para com a igreja. É como assim, faço votos de que estas coisas aconteçam, faço voto de que isso daí seja uma realidade, né? O desejo do coração do apóstolo é isso. E qual é o desejo aqui que ele passa? Versículo de número 23, ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Nós vemos aqui que o desejo dele é que o Senhor esteja santificando o povo. E a santificação, irmãos, a santificação não é algo que está em nossas mãos.
A santificação, ela é um ato da graça do Senhor. Graça é um favor imerecido. Então nós muitas vezes pensamos que a santificação ela está no meu agir. Na verdade não. A santificação está no agir de Deus. A palavra de Deus diz que está nele tanto o querer quanto o realizar. Nós louvamos ao Senhor porque nós temos a Escritura na nossa mão. A Escritura ela é um meio de graça que nos santifica. Nós temos uma igreja em que nós aqui, todo mês, nós tomamos a ceia do Senhor. Ela é um meio de graça que santifica o povo do Senhor. Nós temos também o acesso através de Cristo Jesus em orações, para que também através da oração nós sejamos santificados. Nós temos a questão da pregação da palavra do Senhor, o estudo bíblico, né? Seja escola dominical, nas quartas-feiras aqui, que também santifica o povo, mas são instrumentos para a santificação. Quem de fato santifica é o Senhor. Quem de fato santifica o seu povo é o Senhor. Afinal, irmãos, nós sabemos de pessoas no decorrer da história que leram a Escritura várias vezes. Várias vezes. Usavam até a Escritura como a Bíblia, como livro de cabeceira, mas nunca entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Se o Senhor ele não nos santificar, a Escritura, ela é como se fosse um livro comum, um livro de história, um mero livro que conta histórias do passado, conta uma grande para aqueles que não creem, aqueles que não são santificados de fato pelo Espírito Santo. É uma grande fábula. Como diz, nem os grandes, vamos dizer assim, escritores da nossa época ou de épocas anteriores, como Tolkien e outros, conseguiram escrever. E olha que escreveram coisas mirabolantes. Para aqueles que de fato não têm o Espírito Santo para santificar. São coisas assim, fábulas, são coisas interessantes, palavras até de sabedoria, mas não são palavras de vida. Não são palavras que transformam. Porque o que transforma não é meramente a palavra, mas é a aplicação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Por isso que a santificação, nós colaboramos com o Senhor. Nós colaboramos, porque quem ora somos nós. Nós oramos através do Espírito. Quem lê a palavra somos nós que lemos, mas nós temos acesso a ela. Nós poderíamos não ter acesso, irmãos, à Escritura. Assim como o povo de Israel, por exemplo, ali quando Moisés escreve, ficava na mão do sacerdote. O acesso que eles tinham é através do sacerdote, eles não tinham na mão dele. Nós poderíamos ser analfabetos. Nós poderíamos ter nascido num país em que a Escritura não foi traduzida ainda, que é proibido até mesmo a Escritura entrar. Então, irmãos, se nós somos santificados através da leitura, também é porque temos acesso. E isso provém de Deus. Isso provém de Deus. Por isso, irmãos, nós não podemos colocar esta grandiosa obra feita simplesmente em nossas mãos. Colaboramos, até colaboramos. Mas nesta obra de santificação, 99,9% está com o Senhor. Está com o Espírito Santo agir. 0,1% está na nossa responsabilidade. É graça do Senhor nos santificando. E aqui então ele vai falar, ele vai continuar dizendo aqui, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Ele aqui vai falar sobre... vai voltar à tona aquilo que ele falou no final do capítulo de número 4, capítulo de número 5, que é a respeito dessa vinda do Senhor. Ele, no final do capítulo de número 4, vai falar sobre a ressurreição, né? Vai falar sobre a questão do arrebatamento, e aí o capítulo de número 5, o início, vai falar sobre essa vinda do Senhor, que é como um ladrão, para estarmos também preparados. E ele vai falar aqui algo que muitos acabam confundindo. Ele vai falar que devem ser... aqui o voto é que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda o vosso corpo, alma e espírito. E muitos usam esse texto aqui para dizer que a Escritura ela é tricotômica. Na verdade, irmãos, quando nós vamos estudar as palavras aqui
espírito. Espírito aqui, a palavra utilizada é pneuma. A palavra aqui utilizada para alma, ela é psique. A palavra psique. Só que quando nós olhamos, por exemplo, essa pneuma é a mesma palavra usada para o Espírito Santo. Você vai entender que pneuma está relacionada ao Espírito Santo pelo contexto. Se você vai entender que pneuma está relacionada ao teu espírito, no sentido do espírito, do homem, baseado também no contexto. Quando fala Espírito Santo, tudo bem, tem a palavra relacionada a santo, mas quando fala só espírito relacionado ao Espírito de Deus, é a mesma palavra, pneuma. E a ideia de pneuma aqui, ela tem a ver com a ideia de sopro, tem a ver com a ideia de respirar. Agora já é a palavra alma que ele está relacionando aqui, ela tem a ver com a questão da vida, mas pneuma também tem a ver com vida. Alma aqui, que traduzida como psique, também tem a ver com respiração. Pneuma, a psique, que está traduzida aqui como alma, também tem a ver com coração. Se nós olharmos todas as palavras que estão escritas no Novo Testamento para aqui psique, que é traduzido como alma, metade das palavras são traduzidas por alma. As outras metades estão falando sobre respiração, está falando sobre a questão da vida, está relacionada à questão até mesmo do espírito. Paulo aqui, em nenhum momento ele quis trazer doutrina nesse sentido de tricotomia ou dicotomia. Ele está aqui falando a respeito de totalidade. Porque essa era a ideia, irmãos, da Escritura. A ideia da Escritura não é dividir o homem. A ideia da Escritura é colocar o homem como um único ser. Não existe dois seres em você. Há apenas um ser. Cristo Jesus não morreu para salvar a sua alma ou o espírito. Cristo Jesus morreu para salvar o seu corpo e a sua alma. Foi para te salvar por completo. Mas aqui alguns até dizem, mas espírito, como está relacionado à questão aí, a espírito aqui, pneuma, e a palavra relacionada a pneuma no Antigo Testamento, que é hebraico, ela é ruá. Ruá. Então o Espírito de Deus lá é usada como ruá. Quando nós vamos lá para Gênesis, capítulo de número 2, que fala que Deus soprou na narina do homem, a palavra usada lá não é ruá. Não é. A palavra lá é fôlego, é respiração. Deus soprou respiração no homem. Então não está relacionado ao espírito ali. Ali está relacionado à mesma respiração que o homem tem, tanto o homem quanto o animal tem. Não está dizendo ali que o animal e o homem têm espírito, só o homem que tem alma. Os dois têm espírito, não. A Escritura não fala isso. Quando nós vamos ver, irmãos, a Escritura ela sempre nos olha de forma una. Quando nós normalmente passamos por momentos como aqueles lá de velório, as pessoas normalmente falam lá, ele já está com Jesus. Ele está aqui também. Ele está aqui também. O corpo vai voltar ao pó, aguardando a ressurreição. Aguardando a ressurreição. Deus não nos vê em duas partes. Essa ideia, duas partes ou três partes, ou quatro partes, como se fosse até o coração como uma outra parte. Paulo aqui o que ele está querendo dizer não é dividir o homem em três, mas é dizer aqui que o homem em sua completa totalidade. Ele poderia ter acrescentado aqui um coração, poderia simplesmente ter acrescentado o coração como em outros lugares. Ele vai falar também de corpo, alma, espírito e coração. Mas é a ideia de que o Senhor ele conserve íntegro e irrepreensível cada um dos irmãos em sua totalidade. Em sua totalidade. Isso é o desejo do coração dele. Não é a ideia que ela vai contrastar muito bem com a ideia grega. A ideia grega, por exemplo, eles tinham que o que importava, na verdade, era a alma. E assim, o corpo, se a alma que ela é boa, a ideia que os gregos tinham, né?
Se a alma é boa e a carne é ruim. Então a carne não podia fazer o que pudesse fazer com ela. Poderia viver na prostituição, podia viver na glutonaria, que não tinha problema. A carne está aí para ser destruída mesmo. Ela é ruim. E inclusive a ideia que ele tinha era que quando morresse era algo bom, porque a alma estava se libertando daquele cárcere ruim que era o corpo. Cárcere ruim que era o corpo. Essa era a ideia grega, irmão. E a nossa não é essa. A nossa é que o corpo ele é bom. O corpo é bom, ele tem os efeitos, por exemplo, do pecado, tem, mas será transformado. O corpo não é algo ruim. O Senhor, ele morreu e ressuscitou, derramou o seu precioso sangue para nos restaurar, irmãos, da planta do pé até o último fio do cabelo para aqueles que têm. Aqueles que não têm é até a careca, né? Mas é até lá, é por completo. Não é por só uma parte. Não é por uma parte. Por isso, irmãos, o desejo aqui é que aqueles irmãos, eles fossem conservados, né, com integridade e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. A perspectiva que Paulo está passando para a igreja aqui não é aquela ideia de que até vocês morrerem ou até que o Senhor Jesus venha. A ideia é que quando ele passa até que até a vinda do Senhor é que ele quer transmitir para a igreja a ideia dessa urgência. Jesus está para voltar. O que ele está querendo dizer é aquilo que nós vimos hoje, por exemplo, na escola dominical, que Jesus Cristo ele fala, venho sem demora. Venho sem demora. É aquilo que ele vai falar lá para a igreja, a carta à igreja de Filadélfia. Venho sem demora. O que Paulo está querendo dizer é isso. Jesus está para voltar, que ele te conserve íntegro e irrepreensível até lá, até a sua vinda. Ele não tarda em vir. E então, 24, ele vai entrar então neste tema nosso, sobre a fidelidade daquele que vos chama. Irmãos, aqui é de certa forma quando ele fala, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O que ele o fará? O que ele o fará é conservar íntegro e irrepreensível. Porque, irmãos, conservar íntegro e irrepreensível não é também obra minha. Se o Senhor ele não me conduzir, se o Senhor ele não segurar o meu coração, se o Senhor ele não me santificar, eu não tenho condição de continuar íntegro. Não tenho condição de me manter irrepreensível. Não tenho condições. Irmãos, não está simplesmente no nosso querer. Está no trabalhar do Senhor dia após dia na nossa vida. Talvez as pessoas possam pensar, mas então, se eu não estiver íntegro, se eu não estiver irrepreensível, é culpa de Deus. Não. Deus ele não tem culpa nenhuma se eu me entrego ao pecado. Deus não tem culpa nenhuma se eu deixar de ser íntegro. Deus não tem culpa nenhuma se eu deixar de ser, se eu deixar de ser irrepreensível. Ele não tem culpa disso. Mas o mérito de ser íntegro, o mérito de ser aqui irrepreensível é do Senhor. O mérito é dele. Quando eu faço algo que eu de forma alguma eu vou pegar e dizer, Senhor, eu não fui porque o Senhor não agiu. A culpa nunca é do Senhor. A culpa nunca é do Senhor. Nós poderíamos dizer que Deus, quando aconteceu lá a queda no Éden, Deus poderia ter evitado a queda no Éden. Deus poderia intervir. Deus poderia mesmo. Deus poderia. Mas, irmãos, se uma pessoa mata a outra, não é porque a culpa é de quem deixou. A culpa não é da polícia que não está fazendo guarda. A culpa é da pessoa que deu tiro. A culpa é da pessoa que estava portando a arma. A culpa é da pessoa que teve lá a maldade no seu coração e quis fazer uma atrocidade dessa. A gente muitas vezes fica colocando culpa em terceiro, sendo que a culpa daquilo que está acontecendo lá na Ucrânia é dos Estados Unidos. Mas quem que invadiu aquilo lá? A culpa é de quem invadiu. As pessoas ficam culpando outras por aquilo que acaba fazendo. E aquilo, irmãos,
muitas vezes acaba acontecendo aquilo que Adão faz lá no Éden. A culpa é da mulher que tu me deste. Só faltou lá a mulher responde, a culpa é da serpente. Só faltou ela acrescentar ali, ela não acrescentou, mas só faltou acrescentar que tu fizeste. A culpa ou seja, a culpa é do Senhor que me deu. O Senhor me deu a mulher. A culpa é da serpente, mas nunca é a minha. Irmãos, a questão é, o Senhor, Ele é fiel para fazer as coisas na nossa vida. Ele é fiel. Quando nós olhamos, por exemplo, quando está no Senhor o desejo de fazer as coisas do Senhor. Por exemplo, uma delas vir à igreja. Será que algum pode dizer que o Senhor está sonegando o desejo de vir à igreja? Está sonegando o desejo de orar? Está sonegando o desejo de ler a palavra? A gente será que não está colocando muitas vezes a culpa em Deus, sendo que é algo que é o nosso coração que é duro? Ele é fiel, irmãos. Naquilo que está dentro da soberania dele, ele faz 100%. Ele não nos sonega nada, não. Porque ele é fiel. Fiel é o que nos chama. Irmãos, ele diz que estará conosco até a consumação do século. E ele está. Eu experimento isso dia após dia na minha vida. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos difíceis, nos momentos de bonança, nós vemos Cristo Jesus a todo momento, irmãos. A dificuldade tem hora que nós somos teimosos para as coisas, batemos cabeça, queremos fazer do nosso jeito. Ele é fiel em todo momento. A Escritura mesmo diz que quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Irmãos, quando Deus ele vai fazer ali a aliança com Abraão, e ali tem aquela divisão entre os animais cortados ao meio naquela aliança, quem passa ali é a tocha, representando ao Senhor ali. Ou seja, o Senhor ele está falando ali, eu garanto essa aliança. Porque se dependesse de Abraão, se dependesse da posteridade de Abraão, irmãos, nós não conseguimos nos manter fiéis totalmente. Nós não conseguimos. Nós pecamos contra o Senhor. Nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor. Nós atingimos a sua santidade com os nossos pecados. Nós não podemos dizer que nós somos totalmente fiéis ao Senhor nesse aspecto. Nesse aspecto, não. Eu fico pensando, irmãos, mesmo depois da graça que o Senhor teve para conosco de nos transformar, mesmo diante da graça que o Senhor teve de nos ressuscitar espiritualmente, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, se a partir dali o Senhor falar, agora sejam fiéis a mim sem pecar, que aí a gente mantém a aliança. Irmão, acho que nos momentos seguintes da conversão, Deus já teria desistido. Porque nós pecamos a todo instante. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, que Ele não desiste de nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é fiel até o fim. A partir do momento em que você é chamado para participar do rebanho dele, e isso não foi agora, foi antes da fundação do mundo. Mas a partir do momento em que esse decreto de eleição do Senhor, ele entra na nossa vida. E nós somos chamados para o rebanho do Senhor. E aí nós passamos a ser ovelhas do Senhor. Ele diz, ninguém a arrebatará das minhas mãos. Não é Satanás, não é pessoa alguma que tenha condições de arrebatar nas suas mãos. Porque Ele é fiel até o fim. Ele é fiel até o fim. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor porque Ele é totalmente confiável. Ele não é aquele Deus, será que Deus vai fazer, será que Deus não vai fazer? Pode ser que Ele até não faça algumas coisas relacionadas aos nossos desejos, que poderiam até de certa forma prejudicar a nossa vida. Mas em relação a tudo aquilo que Ele deseja para nós,
Ele nos dá 100% de condições. Ele é fiel. Ele não desiste. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de você. Talvez por momentos de dificuldade, talvez por momentos de pecado, coisas até que de repente pode até trazer desconforto ou pode trazer até mesmo vergonha. Talvez até vergonha. Ele não desampara. Ele continua a ser fiel até o fim. E Ele ainda é aquele que fará estas coisas. Ele é aquele que vai conservar íntegros. Porque Ele é poderoso, irmão. Ele é poderoso para fazer essa obra. Ele é poderoso para nos manter juntamente com Ele. Porque se Ele deixasse para nós, nós não iríamos. Se Ele deixasse para nós caminharmos com as nossas meras perninhas, nós iríamos tropeçar a todo instante. Nós não teríamos condições de continuar. Louvado seja Deus, irmãos, que Ele faz esta obra na minha vida. Louvado seja Deus que faz essa obra na sua vida. Por isso, venhamos, irmãos, a ter essa certeza no nosso coração. Esse que nos chama, a fidelidade daquele que vos chama, é Ele mesmo que fará todas estas coisas. Ele irá nos santificar. Ele irá conservar íntegro e irrepreensível até a sua vida. Que Deus venha fortalecer a vida de cada um dos irmãos, venha derramar graça e que nós venhamos, irmãos, a viver cada dia mais focados no Senhor, glorificando o nome do Senhor, vivendo a vida cristã que o Senhor Ele nos chamou para fazer, nos chamou para viver. Não uma vida de grandes realizações. Talvez as nossas vontades fossem grandes realizações, mas a vontade do Senhor é que venhamos a viver de forma íntegra, venhamos a viver de forma santificada e venhamos a viver de forma irrepreensível. É isso que Ele quer. O fazer as coisas está dentro do tempo em que Ele nos der, está dentro da possibilidade que Ele nos der, não está simplesmente na nossa vontade de fazer. Nós vemos o apóstolo Paulo, ele querendo ir para a Europa. O Senhor fechou a porta para ele. Você não vai para lá. Você não vai para lá. E ele tentou uma outra forma para ir. Fechou a porta de novo. Você não vai para lá. A questão não é o que você quer fazer. A questão é o que Deus quer que você faça. Então, irmãos, dentro das oportunidades que Deus vai nos dar no futuro, talvez hoje a gente olhe portas fechadas. Mas isso não significa que venhamos a desanimar. Isso não significa que nós somos imprestáveis diante do Senhor. Significa que muitas vezes Deus está falando, opa, você está precisando se dedicar mais a mim. Você está precisando dedicar mais à comunhão comigo. Você está precisando ter mais tempos aí para a santificação do que meramente trabalho. Você está precisando dedicar mais à questão dessa integridade e de ser mais irrepreensível, se fortalecer mais para coisas que talvez Deus Ele vai usar para fazer. Porque, irmãos, eu lembro de tantas pessoas que trabalharam e trabalharam para o Senhor e trabalharam e eram grandes vultos. Muitos estão tão distantes do Senhor hoje em dia. A questão não é a quantidade de trabalho. A questão é a fidelidade. A fidelidade para com Ele. O relacionamento estreito que nós podemos dar com o Senhor. E é isso aqui que Ele tem um desejo para a sua igreja. Que eles sejam santificados, que eles sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vida. E que assim também nós sejamos encontrados pelo Senhor, buscando ao Senhor em todo o tempo, nas oportunidades que nós temos de vir à casa do Senhor. Devemos pensar a respeito desse grande desejo que nós temos de adorá-lo, o grande desejo que nós temos de buscá-lo. E se nós estamos de alguma forma olhando e há falhas, que o Senhor Ele trata o nosso coração. Nós falamos que não há melhor lugar para estarmos do que na casa do Senhor, mas será que isso tem hora não é só da boca? Não é só da boca para fora? Que isso seja algo que esteja, irmãos, ardendo nos nossos corações. Algo que esteja ardendo no nosso coração. A oportunidade de estarmos em comunhão com os irmãos, estarmos na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
porque Ele se mantém fiel. A fidelidade daquele que vos chama.